Vamos olhar um pouquinho agora para a semana que está quase chegando e falar de um dos principais temas dela, que é a retomada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus com os votos dos ministros da primeira turma do Supremo. Eu quero receber aqui Clever Vasconcelos, que é promotor de justiça. Clever, muito obrigado por conversar conosco no Jornal da Manhã. Prazer te encontrar novamente aqui na Jovem Pan. E eu quero perguntar para você quais são as expectativas em relação a esse julgamento, principalmente sobre condenação, e se aquela informação de que a defesa trabalharia mais em cima de redução de pena do que, de fato, tentar livrar esse núcleo crucial seria a resposta que a gente encontrará nesta semana. Bom dia. Bom dia, Evandro. É um prazer estar aqui com você novamente. É verdade. A tendência, todo mundo sabe, que existe um ânimo de condenação até pela própria postura do que se deu até agora. A estratégia mais plausível, mais factível, mais concreta do ponto de vista do sucesso do trabalho da defesa, especialmente do ex-presidente Jair Bolsonaro, é essa da redução da pena. Mas me parece que, mesmo assim, a pena, se for o caso de condenação, será alta e nós teremos aí, provavelmente, uma condenação, ao que tudo indica, em regime inicial fechado. Promotor, bom dia, aqui é a Patrícia. Como é que a gente pode diferenciar liberdade de expressão e crime contra a democracia? Qual é a sua avaliação nesse caso? Vamos lá. Os direitos e garantias fundamentais, ele tem duas perspectivas. Uma perspectiva positiva de fazer e uma perspectiva negativa de não fazer. Como é que a gente diferencia as duas coisas? Através de um princípio, de uma ideia que se chama razoabilidade. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu posso me expressar desde que eu não atinja, não labore numa atividade criminosa. Por exemplo, eu estou aqui no canal de televisão usando a minha expressão. Eu não posso chegar e falar um palavrão aqui e poder ofender vocês e os seus telespectadores. Essa é a ideia negativa. E a ideia positiva é: eu posso me expressar. Agora, quem faz essa análise? Quem fala o que é negativo e o que é permitido? É o próprio Poder Judiciário, no sentido de identificar se eu pratiquei uma atividade criminosa ou não, através de uma calúnia, de uma difamação, de uma injúria. Então, esse é o ponto. Bom dia, prazer falar contigo. Eu queria saber até que ponto esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ele pode ser considerado uma aplicação estrita da lei ou ele abre um precedente para esses limites de responsabilização penal de ex-presidentes. Como que isso acontece? Esse crime é um crime recente. O curioso desse crime atentatório contra o Estado Democrático de Direito é que foi sancionado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro quando ele ocupava a presidência da República. É muito difícil nós falarmos em ato preparatório, porque é tentativa de golpe de Estado, né? O golpe de Estado, uma vez consumado, não significa mais crime, porque, evidentemente, o novo regime se adota. Mas é preciso que haja uma identificação, Deise, da ideia de concretude, de verificação concreta, se a atitude do acusado tinha a potencialidade de causar um golpe de Estado. Então, o Poder Judiciário precisa avaliar de maneira concreta se aquela ação do acusado, do réu, evidentemente colaboraria com uma ideia concreta e factível de golpe de Estado. Porque, por exemplo, eu não posso chegar aqui na minha casa e falar, eu vou dar um golpe de Estado, mas isso aqui realmente não há condição, porque eu jamais teria essa condição. Ou seja, a ideia é a verificação da potencialidade dessa ação no sentido de realizar o golpe. Agora, se essa ação não foi potencial, aí não haveria a incidência da atividade criminosa. Como é um evento novo, é um crime novo, nós não temos tantos precedentes, né,
aqui no Brasil por essa figura. Mas a ideia central, Deise, é a verificação dessa potencialidade. É isso que deve balizar o voto de cada ministro ali da primeira turma. Vamos convidar também o José Maria Trindade para participar dessa análise conosco. Zé, é com você. Obrigado, Patrícia. Doutor Clever, eu conversava com o então presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa, sobre exatamente esses poderes, né, do judiciário. A nossa conversa não era nem uma entrevista, era uma conversa informal, falava-se diante das decisões dos juízes nos pequenos municípios. Em alguns municípios, os juízes tomam conta da cidade e se unem ao Ministério Público e definem até onde o prefeito coloca um ponto de ônibus, uma escola e assim por diante. E ele me dizia, você não leu a Constituição, não? A Constituição permite isso. E eu pude ver que é verdade. A Constituinte deu ao Judiciário poderes muito fortes. O senhor acha normal? O senhor entende que é assim mesmo? Ou é preciso mudar a Constituição e definir limites aí? E quando eu me refiro ao Judiciário, eu me refiro a toda a linha do Judiciário, inclusive os juízes de municípios e chegando ao Supremo Tribunal Federal. Maria, eu posso falar com bastante autoridade porque eu já estive no interior, já fui promotor de justiça de pequenas cidades e já tive relacionamento com muitos juízes na época em que eu trabalhava em pequenos municípios. Hoje eu estou na capital, é bem diferente. Mas, vamos lá. A ideia, isso nós ensinamos na própria escola do Ministério Público, quando os colegas ingressam no cargo de promotor de justiça, isso aplica aos juízes também. A ideia é que a autoridade exerça a sua função nos limites da Constituição. Mas nos limites da Constituição, dentro do critério estritamente moral e, por que não, ético. No sentido de ficar no seu gabinete, realizar as denúncias, as ações, os julgamentos que a lei prevê, mas sem nenhum tipo de envolvimento pessoal. Eu sempre falo o seguinte, usando as palavras do ex-ministro Marco Aurélio Mello, o processo deve ser julgado sem verificar o nome na capa. A gente não pode atuar de maneira pessoal, de maneira individual, no sentido de perseguir aquele ou aquela. Então, a atividade tem que ser uma atividade com bastante cuidado, serenidade, prudência. O difícil de chegar a essa conclusão é que, por trás da Constituição, existe o ser humano. E o ser humano, ele, obviamente, não é perfeito. A Constituição busca essa perfeição. E ela faz muito bem. Ela faz muito bem. Agora, o importante é que nós tenhamos a nossa atividade centrada no sentido de providenciar a responsabilização de quem quer que seja de maneira impessoal, de maneira serena, de maneira razoável, a ponto de não personificar o Ministério Público contra ou a magistratura contra ou a favor daquela pessoa. Então, é um exercício, eu sempre falo, um exercício de prudência, o exercício de equilíbrio, o exercício de sensatez. Esse é a grande virtude do acusador e do julgador no sentido de propiciar a realização desse desejo constitucional que vai de encontro ao Estado democrático. Existem muitas ilegalidades por aí afora. É preciso tomar providência, mas nos limites da lei e dentro da prudência e da razoabilidade. Para a gente finalizar, eu queria falar um pouco sobre a proposta de anistia, que na ideia da oposição prevê, inclusive, reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente está falando de questões separadas, porque a inelegibilidade apareceu por conta de um processo no Tribunal Superior Eleitoral sobre aquela reunião feita com representantes das embaixadas no Brasil para questionar a transparência das urnas eletrônicas, diferentemente do que se tem no Supremo Tribunal Federal agora sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Nesse caso, haveria a possibilidade de reversão ou revisão da inelegibilidade por meio de uma proposta de anistia? E se ela passar, não poderia cair mais uma vez
para uma decisão final do Supremo Tribunal Federal? Excelente, Evandro. Excelente esse ponto de vista que você traz aqui, da anistia. A Constituição, ela fala o seguinte, quando que você não pode, quando que o Congresso... A anistia tem dois lados. Você sabe que a anistia, ela precisa ser aprovada no Congresso Nacional, mas sancionada pelo presidente da República. Eu não tenho dúvidas que, se eventualmente uma anistia passar, ela sofra um veto do presidente da República por razões óbvias. Mas todos nós sabemos que existe a possibilidade da derrubada do veto. Agora, a anistia, do ponto de vista constitucional, ela é proibida em algumas hipóteses. Quais são as hipóteses? Tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. O crime em apreço, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não envolve nenhum desses fatos. Portanto, a anistia, do ponto de vista jurídico, é possível. Qual a diferença entre anistia... Eu já vi gente falando. Qual é a diferença entre anistia, graça e indulto? O indulto, ele concede um perdão em virtude da quantidade de pena que a pessoa recebe. A anistia é um perdão individual. E a graça é um perdão individual. E a anistia é um perdão dos fatos, ou seja, ela apaga a existência dos fatos. Pois bem, aí está a anistia. A anistia, ela pode atingir a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Não. Por quê? Porque a anistia, ela só tem repercussão penal. A ideia da concessão da anistia só traz o perdão da pena criminal. Como você bem disse, Evandro, ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral numa questão eleitoral. Então, não há possibilidade de reversão da anistia, da inelegibilidade por esses argumentos. Mas a anistia é possível do ponto de vista criminal. A outra circunstância é a seguinte: se ele for condenado criminalmente, a inelegibilidade dele vai aumentar. Por que vai aumentar? Ele já tem uma inelegibilidade de 8 anos. A pena criminal, o cumprimento da pena criminal é um acréscimo da inelegibilidade eleitoral. Ou seja, numa eventual condenação penal, nós teremos aí, eu creio, que o fim da carreira eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. Promotor de Justiça, muito obrigado por falar conosco nesta manhã. As portas estão sempre abertas para você aqui. Até mais. Obrigado.